Muito bom dia, amigos. Deus abençoe a cada um. Estamos aqui mais uma vez no canal Cristo Vive Borborema, canal do YouTube, para que a gente possa compartilhar mais uma vez sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o tema: o que é verdadeiramente a Igreja de Cristo? Como ela se chama? Quem é essa igreja? Como ela se organiza? Nós vamos estar esclarecendo para vocês muitas coisas relacionadas ao verdadeiro cristianismo, aquele que é independente de religiões, aquele que nasce no coração do homem e termina no coração de Cristo, ou vice-versa. Nós queremos falar para vocês hoje que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse vídeo, que não necessita, em momento algum, de um local físico para que você possa adorar a Cristo. Em nenhuma passagem bíblica nós vimos transcrito, a não ser no Velho Testamento, onde foi instituído o Templo de Jerusalém como a casa do Senhor, mas posterior à vinda de Cristo não é citado na Bíblia em momento algum a formação de um local físico para a adoração de Cristo. Ao contrário, nós temos muitas passagens onde Cristo diz que o templo do Espírito Santo é o corpo do ser humano. É aí que se dá a adoração a Cristo. E você sabe muito bem, lendo a palavra de Deus, de que nós estamos falando a verdade. Os igrejeiros, os amantes das placas de igreja, esperneiam, eles correm para lá, correm para cá, fazem alguns malabarismos na Bíblia, dando piroletas, com as passagens bíblicas para justificar a adoração dentro de um templo, dentro de uma casa, de uma igreja. Mas nós sabemos que isso não é o que Jesus quer para você. Pelo contrário, Atos 17:24 diz muito claramente: aquele que criou o céu, a terra e o mar não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem sequer precisa de nada das suas mãos para poder contemplar o seu poder. Então veja bem, meu irmão, o próprio Deus, em Atos, diz que ele não habita nesses locais. Esses locais não têm o aval do nosso Deus. Hipótese nenhuma, Nós estamos querendo dizer para você o seguinte: a Igreja do Senhor, como ela se chama? É muito importante a gente entender, sem ofensa a nenhuma denominação ou placa humana, que frequentemente pergunto: qual o nome da sua igreja? Qual a igreja e qual ministério segue a Jesus sem tradições ou doutrinas humanas? Se eu quiser ser discípulo de Jesus, devo fazer parte de alguma igreja? São perguntas que frequentemente vêm na cabeça de um ser humano. Muitos se surpreendem quando aprendem que a igreja de Jesus não tem um nome exclusivo, não tem placa. As escrituras, elas não falam de nenhum poder de pessoas, vamos dizer assim, ordenadas por outras pessoas que seriam representantes de Deus nessa terra. Pelo contrário, é dito que somente Jesus é o caminho, Nós podemos usar qualquer tipo de descrição para dar
uma vida à Igreja de Cristo? Porque a Igreja de Cristo, ela não tem nome, né? A Igreja de Cristo são pessoas. E essa igreja é de quem? Né? De quem é essa igreja que o nosso Cristo criou? Muitas passagens falam simplesmente da iglésias, né? Iglésia, ou chamados para fora, ou assembleia. Às vezes identificamos que onde se reunia um grupo de cristãos, então podemos nos referir simplesmente como igreja, né? Atos 8:1, 9:31, Romanos 16:1. Ou seja, onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu ali estarei. É ali que é a Igreja de Cristo. Frequentemente, as descrições bíblicas mostram o relacionamento que existe entre o Senhor e a sua igreja. Ela pertence a Deus, por isso é a igreja de Deus. Atos 20:28, 1 Coríntios 1:2, 1 Coríntios 10:32, Gálatas 1:13, 1 Timóteo 3:5-15. Disse que Jesus derramou seu sangue para comprar a igreja. Portanto, Paulo falou de igrejas de Cristo, Romanos 16:16, e Jesus falou da sua própria igreja, Mateus 16:18. Os discípulos de Jesus são herdeiros abençoados, então, coletivamente, são a igreja dos primogênitos, Hebreus 12:22 e 23. Percebe que está dito aqui em 1 Timóteo 3:5-15, que Jesus derramou o seu sangue para comprar a sua igreja. Meus irmãos, quem que Jesus comprou com seu sangue, senão as pessoas de Deus, as pessoas de Cristo? Então nós estamos dizendo que a igreja de Cristo é formada de pessoas, né? Pessoas estas que são os herdeiros do trono de Deus, né? Aqui no nosso vídeo você vai ler aí algumas imagens que eu coloquei e você vai ver algumas tradições que a igreja tradicional, criada por seres humanos, né, o sistema religioso, né, ele defende a sua placa de igreja muito mais do que o próprio Jesus Cristo. Né, tem aquela frase célebre: ame o seu próximo desde que ele seja da sua denominação. Se o seu próximo não for da sua igreja, sem chance de amá-lo, né? É uma guerra. E quando a gente sai da igreja, a gente sai de uma instituição religiosa. Porque para você sair da igreja, é somente você abandonar Cristo. Se você abandonar Cristo, você realmente saiu da igreja, né? Quem é de Jesus e carrega genuinamente o Evangelho no coração, ele é uma igreja. Este é verdadeiramente uma igreja, essa pessoa. Porque Jesus morreu por pessoas. Ele não morreu por denominação religiosa que exploram as pessoas. As denominações religiosas foram criadas no ano 400 depois de Cristo em uma manobra feita pelo imperador Constantino, que institucionalizou a Igreja de Cristo, que era livre, né? Que era completamente livre de qualquer amarras, né? De qualquer doutrinas. E a única doutrina que existia era o amor. O amor a Cristo, o amor a Deus, o amor aos próximos. Essa é a doutrina de Cristo. Agora, para não deixar a peteca cair, as pessoas, elas simplesmente criaram uma organização religiosa com o objetivo de explorar, né? Explorar as pessoas.
seguindo o nosso raciocínio, as pessoas então são o quê? As pessoas são o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja é descrita também como o corpo de Cristo. Colossenses 1, 24, Efésios 1, 22 e 23, Efésios 4, 12. Nessa figura, Jesus é a cabeça, Efésios 5, 23, Colossenses 1, 18. E os cristãos são membros do corpo de Cristo. Romanos 12, 4-5, 1 Coríntios 12, 12, 27. Efésios 3, 6, 4, 16, 5, 30. A imagem do corpo enfatiza os diversos papéis dos membros e a dependência e submissão de todos a Jesus. Irmãos, nós não somos subordinados a homens. Irmãos, nós não somos subordinados a líderes religiosos. Irmãos, nós somos subordinados a Cristo. Cristo é o nosso líder absoluto. Portanto, você não deve se subordinar a pessoas, seja ela quem for, seja ela conhecida, seja ela desconhecida, seja ela aquela que aparece na televisão, famosa, ou seja aquele simples líder religioso da sua cidade, do seu bairro. Ninguém pode substituir a Jesus Cristo. Ninguém pode. Né? Porque Jesus é o único caminho. É o único. E nós não temos como mudar a palavra de Deus. A igreja de Deus, ela está subordinada ao reino de Deus, irmãos. O Novo Testamento fala repetidamente do reino de Deus e do reino dos céus, que foi um dos temas principais da pregação de João Batista em Mateus 3:2. De Jesus Cristo em Mateus 4:17 e dos apóstolos e outros pregadores na igreja primitiva. Atos 8:12, 19:8, 20:25, 28:23, 31. Enquanto a palavra igreja enfatiza o povo, o termo reino destaca a autoridade do rei. 1 Coríntios 4:20, Hebreus 1:8, 12, 28 e 29, Mateus 28, 18 e 20 e Apocalipse 12, 10. Eu estou passando muitas passagens bíblicas para vocês, para que vocês possam, pausando o vídeo, poder conferir o que eu estou passando para vocês na Bíblia. O reino de Deus não é desse mundo. João 18:36. É superior aos reinos humanos. Daniel 2, 44, 45, Isaías 2:2. Pois Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Apocalipse 14, 17, 14. Ao invés de ser uma entidade política e mundana, como as igrejas tradicionais, né, institucionalizadas, o reino de Deus é espiritual, fundado no saber e no caráter de Deus. Romanos 14, 17 e 18. O caráter do rei e do reino define também as qualidades dos seus súditos. Entramos no reino por um processo de transformação, Colossenses 1:3, como servos do rei espiritual. Temos de desenvolver as características espirituais do nosso Senhor, Tiago 2 e 5. Neste reino são valorizadas qualidades como humildade, inocência, Marcos 10, 14 e 15, e santidade, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19 e 21, Hebreus 12, 14. Portanto, meus irmãos, a igreja de Deus ela não é física. Você não pode vê-la. Né? A igreja de Deus ela é espiritual. A igreja de Deus ela é composta de pessoas espiritualizadas em Cristo, né? Que vivem imitando o nosso Senhor. A igreja de Deus ela não é determinada por placas, ela não é determinada por estatutos, ela não é determinada por
políticos no Congresso Nacional que representa, né? Não é determinada por aquele cidadão que fala na televisão em nome de um povo que não lhe pertence. A Igreja de Deus é espiritual, portanto, nenhum ser humano pode tocá-la, ou pode manuseá-la, ou pode suborná-la, ou pode comprá-la, ou pode vendê-la, né? Nada disso pode ser feito, né? Quem dirige a Igreja de Cristo é o próprio Cristo. Isso nós sabemos, porque Ele é o único sumo sacerdote da sua Igreja, né? E ninguém mais pode modificar isso. Então, o que é de verdade a casa de Deus? A casa de Deus não é um prédio. É a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15 é o santuário e a habitação do Senhor. Efésios 2, 21 e 22. É uma casa espiritual, meus irmãos e minhas irmãs. 1 Pedro 2,5. Deus habita e mantém comunhão com aqueles que fazem do seu coração a morada de Cristo, a vontade de Cristo. João 14, 23. Apocalipse 33, 20. Então, a Igreja de Cristo é o seu coração. Ali é onde ele faz a morada, ali é onde ele representa de verdade, né, onde ele manifesta o seu poder para que a pessoa possa participar e ser membro da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, portanto, é formada de seres humanos, né? É formada pelo rebanho de Cristo. A Igreja, como rebanho de Deus, que está descrito lá em Atos 20 e 28, Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, João 10, 11. E elas ouvem a voz de Cristo e o seguem para receber a vida eterna. João 10, 27 e 28. Os bispos, os presbíteros têm a responsabilidade de pastorear o rebanho segundo as ordens do Supremo Pastor. Atos 20, 17 e 28. 1 Pedro 5, 1, 14. Lembrando que os bispos e os presbíteros não são cargos, são dons, né, recebidos por Deus para trazer até eles, até Jesus, o seu povo, né? São pessoas que fazem voluntariamente o trabalho de Cristo nessa terra, como eu aqui estou fazendo hoje, e muitos e milhares estão fazendo pelo mundo afora, sem receber nada em troca, sem ser assalariado, sem cobrar dízimo ilegal das pessoas. Esse dízimo que foi abolido pela morte de Cristo na cruz, né? Que era pago somente aos levitas, né? Que era pago somente pelo povo judeu, a tribo dos levitas, que nem era dinheiro, era alimento, né? Que foi modificado para explorar e manusear o povo de Deus nessa terra, né? É muito triste isso, o que estão fazendo com o povo de Deus nessa terra, meus irmãos. Então, no nosso quadro aí, no vídeo, você vai ler, ó, os homens que transformaram a igreja em prédios, eles não estão preocupados em alimentar os templos de Deus, que são as pessoas, e sim construir templos faraônicos, né? Construir luxuosos templos para que eles possam curtir a vida lá dentro, iates, televisões, aviões, carro do ano, fazenda, com dinheiro que supostamente Cristo lhe deu. Meu Deus, né? Porque no início a igreja eram pessoas, na igreja primitiva. Depois na Grécia ela se tornou uma filosofia, em Roma se tornou uma instituição, na Europa tornou-se uma cultura, e na América virou negócio,
E é exatamente isso, meus irmãos. Hoje a igreja é um grande negócio para quem se autodenomina representante de Cristo. Não acredite, não confie. Outro texto muito usado pelos fanfarrões religiosos é aquela: não deixe de congregar, né? Porque congregar é um pedido do nosso Senhor Jesus Cristo. Congregar nunca foi se reunir em culto religioso, irmãos. Participar de ritual religioso, liturgia, dança, coreografia, cantoria. Jesus nunca fez isso. Os apóstolos nunca fizeram isso. Para congregar não é necessário você ter um prédio. Para congregar não é necessário você ter um CNPJ, abrir uma empresa. Basta você se juntar com pessoas que são adoradores de Cristo no seu coração, como irmãos. Isso é uma congregação. Isso é uma igreja. Você repartir o pão de verdade com o seu Salvador e é o alimento para quem tem fome. E a verdadeira congregação que o Eterno se agrada. O único culto que agrada a Deus é o amor. O amor ao próximo, o amor às pessoas, o amor aos animais, o amor aos mais pobres, o amor aos mais necessitados e principalmente o amor a Deus, né? Como a Bíblia descreve, então, a gente passando ao terceiro tema aqui nosso, como a Bíblia descreve os indivíduos que seguem a Cristo? As descrições acima são termos coletivos, identificando em conjunto. A igreja é composta de pessoas que saíram do pecado para servir a Jesus. Agora, consideremos alguns termos usados nas Escrituras para descrever os seguidores de Cristo individualmente. Discípulos, Atos 6, 1, 2 e 7, significa aprendiz ou aluno. O discípulo ouve os ensinamentos e segue o exemplo do seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for instituído será como seu mestre. Lucas 6,40. Irmãos, Atos 6, 3, 15, 1, 23, 32 e 33. Filipenses 4, 21, Colossenses 1, 2. Descreve a relação familiar dos filhos do meu Pai. Sejam constante o amor fraternal. Hebreus 13, 1. Ou seja, nós que somos servos de Cristo devemos nos amar uns aos outros, como amar a todas as pessoas. Santos. 1 Coríntios 1, 2, Filipenses 1, 1, 4, 21 e 22. Colossenses 1, 2. Descreve, identifica o caráter de pessoas santificadas pelo sangue de Jesus. Na Bíblia, esse termo não é limitado aos mortos. Deve ser uma descrição verdadeira dos cristãos vivos. Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1, 15. Ao contrário do que a religião, né, humana, criada por homens, prega, de que santo é só quem está morto, o Evangelho de Cristo diz que santo é quem está vivo, né? E claro, aquele que morreu em Cristo também. Mas todos aqueles que estão vivos em Cristo Jesus são santos, segundo a Bíblia Sagrada, né? Não tem nenhuma questão que diga que santo é só quem está morto, né? Finalmente, cristãos. Quem são os cristãos? Atos 11, 26, 26, 28, 1 Pedro 4, 16. É uma descrição que aparece apenas 3 pessoas no Novo Testamento, mas descreve bem a relação especial dos discípulos com o Senhor e Salvador. Em Antioquia, foram os discípulos pelas primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26. Quer dizer, cristão é todo aquele que está em Cristo Jesus, né? Fiéis. Quem são os fiéis? Efésios 1, 1, 1 Timóteo 4, 3, 12,
Apocalipse 17:14, e crentes, Atos 5:14, 1 Tessalonicenses 1:7, vem da mesma raiz grega, o significado que significam pessoas que acreditam e que confiam em Deus e que são verdadeiras, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto os homens como mulheres agregados ao Senhor. Atos 5:14. Como cidadão dos santos, Efésios 2:19, enfatiza a inclusão de pessoas anteriormente afastadas de Deus na família do Senhor. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus. Efésios 2:19. Meus irmãos, para você se tornar um membro da família de Cristo, não precisa você frequentar nenhum tipo de igreja constitucionalizada, né? Igrejas humanas. Quando você aceita Cristo, você já começa a fazer parte da concidadão dos santos, ou seja, você deixa de ser um peregrino e passa a ser um membro da família de Deus vivo. Amém? Os membros do corpo de Cristo e da família de Deus, 1 Coríntios 12:27, Efésios 2:19, é uma expressão que mostra a interdependência dos fiéis e a dependência de todos os cristãos, a cabeça do corpo. Assim, também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Romanos 12:5. Porque no nosso vídeo aí você vai ver também que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Então, aqueles que são membros do corpo de Cristo fazem parte da sua igreja verdadeira, meus irmãos. A igreja espiritual de Cristo. Você não precisa frequentar nenhum templo feito por mão humana, nenhum templo feito para arrecadar o seu dinheiro, feito para fazer festa, feito para fazer louvores supostamente a Deus, né? Os louvores, né, chamados hinos, né, que estão cantando por aí, os tais cantores gospels estão ficando cada vez mais ricos, vendendo CDs, né, com supostamente louvores a Cristo. Como você pode, meu irmão, imaginar que algo que deixa a gente rica, milionária, pode ser louvor a Cristo? Jamais. Cristo diz que aquele que o serve não considera nada financeiro, né? Ele disse ao jovem rico: pega tudo que tem, dá aos pobres e siga-me, e ganharás a vida eterna. As pessoas estão se enriquecendo, juntando tesouros na terra, né? Em contrapartida em tudo aquilo que Jesus disse. Pastores milionários, igrejas milionárias, tudo na contramão daquilo que Cristo disse para a gente. Essas coisas não são de Deus. É só você imaginar e analisar, estudar. Você vai perceber muito tranquilamente do que aquilo que a gente está te falando é a pura verdade. Essas coisas não podem ser de Cristo, porque elas vão na contramão daquilo que tudo que Cristo nos disse, né? Portanto, é fácil chegar à seguinte conclusão: ou a religião está certa ou Cristo está certo. Eu fico com Cristo, porque os dois não cabem no mesmo espaço. Amém? E para finalizar nosso vídeo, as igrejas humanas, elas causam a maior divisão entre as pessoas. Nós sabemos que Jesus viveu na Palestina mais de 2.000 anos atrás, né? Teve a oportunidade de participar de muitas seitas que existiam na época, mas não há nenhum registro dele ter se interessado por qualquer uma delas. Ele simplesmente fazia a vontade do seu pai.
sem seguir as tradições ou doutrinas humanas. Você acha, meus irmãos, se Cristo quisesse se vender por aqueles religiosos da época, ele não teria se vendido, como Judas? Provavelmente teria sido uma das maiores lideranças políticas daquela época, né? Tornaria provavelmente um rei do mundo aí, um dos maiores. Mas não, ele morreu esmagado numa cruz porque contrapôs a vontade dos religiosos. A religião, ela é uma situação assim, ou você apoia ela, ou ela é contra você, né? Se você não gosta dela, ou não apoia ela, como nós aqui o fazemos, ela vai contra você, ela vai te excomungar, ela vai querer te jogar na sarjeta, porque você não aceita aquilo que eles falam, porque é perigoso, eles vão perder a mamata, né? A cada um que fala deles aqui, eu tenho certeza que vai existir um convertido em casa. Você vai ver esse vídeo hoje que eu estou gravando e você vai, com certeza, refletir muito naquilo que eu estou te falando. E para terminar o nosso vídeo, nós vamos colocar aqui, ó. Durante a sua vida na terra, Jesus prometeu edificar a sua igreja, Mateus 16, 18. Ele ensinou aos seus discípulos a seguir o ensinamento e o exemplo dele. Nós hoje devemos fazer como ele fazia e ensinava. Devemos buscar o conhecimento da vontade de Deus e obedecê-lo para tornar o nosso Criador e Redentor. Apesar da influência forte de muitas denominações religiosas, com suas próprias tradições e doutrinas, devemos ser simplesmente adoradores de Cristo, seguidores de nosso Salvador. Mais nada. Pelo nosso desejo de servir a Deus, rejeitamos as tendências de criar e manter igrejas humanas, grupos que honram homens e defendem doutrinas humanas. Certamente as diversas igrejas hoje, com suas placas, destacando fundadores, tradições doutrinárias e ministérios criados por homens, não dão a devida honra ao verdadeiro Deus, o Salvador. Como podemos servir ao Senhor sem participar das confusões das denominações? Como podemos evitar as divisões que acontecem quando homens são elevados a posições de honra? Paulo falou do mesmo problema que aconteceu aos coríntios. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizado em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, 2, 13. Nomes humanos e destaques impróprios dados aos homens criam divisões. Essas igrejas humanas estão dividindo, não somando, não aglutinando o povo de Deus. Isso não pode ser de Cristo, porque Cristo disse que o povo dele é um povo que ia se juntar em um só aprisco, em um só pastor, ou seja, ele próprio, né? Para evitar tais divisões, devemos seguir o único Salvador, Atos 4:12, e mediador, 1 Timóteo 2:5. Devemos estudar a mesma palavra de Deus para que possamos falar e pensar a mesma coisa, 1 Coríntios 1:10. Seguir a Jesus exige esforço, mas certamente vale a pena, Hebreus 11:6, Mateus 7:13 e 14. Temos coragem para rejeitar tradições, doutrinas, práticas e nomes humanos para honrar o nosso Criador e Salvador. Nós não podemos, irmãos, trocar o nosso Salvador por uma placa de igreja ou por um pastor chamado iluminado. O nome de um homem chamado iluminado na terra. O nome de Deus está acima de tudo e de todos. E ele não deixou nenhum tipo de representante nessa terra. Deixou sim pessoas para ensinar o seu evangelho, não o evangelho de homens. No nosso quadro, vocês vão estar vendo aí que o sistema religioso, você tem que dar
dízimo, ir ao templo, ter que participar da Santa Ceia, tem que obedecer à igreja, tem que fazer campanha, corrente, tem que orar no templo, tem que obedecer o pastor. Mas na nossa igreja verdadeira de Cristo, isso aí nada tem sentido. Na nossa igreja, nós somente adoramos a Cristo. Nós não praticamos nada do que está dito aí. Uma outra enganação das igrejas é que o pastor vai orar, vai fazer palestra, vai fazer pregações no altar, né, da denominação religiosa humana. Meus irmãos, altar significa, lá no santuário terrestre, altar era um lugar onde se matava os cordeiros, era um lugar onde se fazia sacrifícios, e não pregações, né? Jesus disse para as pessoas irem e pregarem o Evangelho, e não para ir em algum lugar ouvir o Evangelho. Porque a única forma de você compreender o Evangelho é ler na Bíblia, ou alguém lendo para você. Não precisa um cidadão ir lá na frente, num lugar chamado altar, que era um lugar de sacrifícios, né? E não de pregação, para falar um monte de coisa que ele acha que está certo, para você, né, achar que ele está falando a verdade. Não. A verdade está escrita na Bíblia, e é lá que você vai testificar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero te agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão assistindo o vídeo aí pela internet. Entre no nosso canal Cristo Vive Borborema, dê um like, curta, compartilhe, para que as pessoas possam também participar e compreender a verdadeira Igreja de Cristo. Porque Ele quer você junto dele, não de outras pessoas que se dizem representá-lo. Acredite, meu irmão, a Igreja de Deus não é uma igreja física, e sim uma igreja espiritual. Deus esteja contigo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com sua família. E até o nosso próximo vídeo.